Olá, gente, boa noite. Teve alguns problemas de conexão aqui, mas acho que agora tá resolvido. Vocês me escutam bem? Olá, boa noite. Vocês me escutam? Manda aviãozinho aí pra galera pra ver se vem mais gente. Vou dar um tempinho pra ver se vai entrar. Deixa eu ir chamando o pessoal aqui. Acho que o pessoal tá chegando agora. Vocês me escutam? Oi, Lu, boa noite. Kátia, boa noite. Vocês me escutam? Boa noite. Oi, vocês me escutam, gente? Ah, estão me escutando? A música tá alta. Boa noite, Eliane. Sejam bem-vindos, gente. Se tiver alta, me avisa, tá? Acho que o Instagram ainda tá ainda avisando o pessoal pra entrar. Tá, o volume tá bom, Mabel? Minha sogritia que eu amo tá aí. Oi, amiga. Pode estar ótimo, então tá bom. Então, dando continuidade ao projeto, né, que eu comecei na semana passada, sem pretensão nenhuma, foi assim, do nada, né? Deus falando comigo que de alguma forma eu tenho que ajudar as pessoas, e eu acho que esse espaço para respirar é o que mais a gente necessita hoje. Quando eu falo em espaço para respirar, não é o simples fato de respirar, e sim trazer a gente para o presente, para o agora, viver o agora, né? O espaço para respirar é bem isso, a consciência do presente. Afinal de contas, né, qual é o nosso propósito, né, aqui? Às vezes a gente para e se pergunta o que a gente vai fazer, afinal de contas, o que a gente tem a fazer aqui nesse mundo, né? E é justamente isso. O projeto nasceu no coração justamente para isso. Além de falar o propósito de Deus, né? Que a gente sabe que o plano dele foi os melhores dos planos, vamos botar assim. Ele morreu por nós para levar nossos pecados, nos lavar com o sangue dele. Então eu louvo a Deus por estar aqui nesse momento agora com vocês. A ele toda a honra e glória. E eu dedico também esse projeto também para vocês estarem refletindo, né, junto comigo. E esse é o propósito do projeto. Espaço para respirar é aquele espaço para o presente,
para trazer a gente para as nossas conexões, né, com a gente mesmo e se conhecer, né, e conhecer realmente o nosso propósito, né. Então, a semana passada foi de uma reflexão que eu tive, que eu me fiz essa pergunta: o que nos faz, né, ultrapassar o nosso limite? E foi muito bom, foi muito legal que o pessoal que foi entrando foi falando comigo e foi vindo ideias, foi virando chaves e hoje o projeto está começando a estruturar, né? Hoje eu venho com a minha história e com a mensagem de que o corpo pede para respirar, esse espaço para respirar. E hoje vai ser justamente isso, eu vou falar sobre a minha história, né? Por que que eu cheguei a essa reflexão e talvez quem vai estar chegando agora vai ficar meio perdido, mas se eu voltar um pouquinho eu vou perder tempo, porque eu costumo falar que a minha história dá um livro. A minha história dá um livro e, se Deus quiser, quem sabe, né? Porque hoje eu falo da minha história mais tranquila, né? Eu ainda estou num processo de cura, mas Deus, ele tem sido muito importante, né? A gente sem Deus não é nada. E me conhecendo, assim como vocês, né? Eu proponho a vocês, esse é o objetivo também, que vocês comecem a se conhecer. Falando um pouquinho de mim, para quem não me conhece, meu nome é Gisele Videira, profissional de educação física, uma criança, vamos começar a história, uma criança que viveu a infância dela com todos os aprendizados motores. Ela foi uma criança de verdade, na qual ela brincou muito, né? Teve experiências e, pelo que minha mãe falava, eu fui uma criança planejada. Ela sempre tinha desejo no coração de ter uma menina, né? Depois de 3 meninos veio a menina que ela sonhava. Então, já daí começa a minha conexão com Deus, né? Porque eu não tem como deixar de falar dele, né? Então, hoje eu até separei um salmo que eu gosto muito e ele fala pra mim, ele fala no meu coração e eu espero que fale no coração de vocês também, que o salmista Davi fala lá no íntimo dele com Deus, ele fala: tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. E é exatamente isso. É isso que eu falo para Deus. Hoje mais consciente, mais conectada com Deus, eu vejo que eu sou muito especial. E assim como eu sou especial, vocês também são. Então, coloquem isso no coração de vocês e comecem a refletir junto comigo. Então, assim, desde o ventre da minha mãe, né, Deus já tinha um plano para mim e eu vim a perceber esse plano, gente, há pouco tempo, né? Eu sempre falo que a minha missão aqui é oferecer as informações através da minha história, da minha vivência, do meu sentir. E eu procuro fazer com que vocês sintam também. E aí não tem como falar de emoções, de vida, né? De vida
se eu não ter contato com outras vidas, se eu não respeitar as histórias, né? E eu falo que sempre por trás de um ser humano tem uma história. Então, assim, a gente não deve julgar, né? Quem deveria nos julgar nos amou. E assim é o que ele pede pra gente. Então, hoje, o que eu quero falar pra vocês é contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei até os movimentos, né? E como os movimentos me ajudaram a ter essa conexão toda comigo, com Deus, e entender que hoje eu sou uma peça preciosa nas mãos de Deus. Vamos botar o diamante que Deus está lapidando, né? Não sou perfeita, longe de mim ser perfeito só Deus. E é através das minhas imperfeições que eu quero passar para vocês também a minha reflexão, e quero que vocês também, assim, de uma certa forma também, né, se envolvam e reflitam se faz sentido para vocês. Olá, gente, eu não tô vendo quem tá chegando, mas depois eu não sei se eu vou conseguir parar e vou ver tudo, mas boa noite. E então, dando continuidade, sejam bem-vindos, né? E se puderem ficar, fiquem. E aí eu vou tentar resumir, porque se eu for contar tudo em detalhes, dá mais live. E o Instagram vai me cortar e eu não vou conseguir completar. E aí vamos nós, né? Como eu falei, eu fui uma criança que brinquei bastante, tive muitas vivências motoras, curti a minha infância. Só que hoje, né, com os estudos, eu sei que eu carrego muito dos meus antepassados, né? Vamos dizer, dos meus pais. Tem muita coisa que geneticamente a gente carrega, não só em genética físicas, né? Mas sim emocionais. Hoje eu estudo a fáscia. Hoje eu estudo também o ser humano como um todo. Não existe partes, né? Nós somos conectados, ligados do pé à cabeça, né? E por estar estudando a fáscia, que é o órgão das nossas emoções, eu cheguei a muitas percepções, né? Lá de trás, trazendo para agora, para esse momento. E foi através dessas conexões que eu comecei a me questionar, a me perguntar, a falar com Deus, sempre perguntando, afinal de contas, qual é o meu propósito aqui, qual é o meu propósito real nessa vida, né? E hoje eu sei que é falar do amor de Deus, e através da minha história, muitas pessoas possam também se identificar. Então vamos começar. Mais uma vez. Uma criança, né? Super bem, desejada, planejada. E essa criança veio com bastante alegria, com bastante vontade de viver. E ela sempre, eu sempre vou falar na segunda pessoa, ela sempre, na terceira, né, pessoa, ela sempre gostou de participar, de vivenciar, de ser criança realmente. Eu não queria crescer. E eu curti mesmo, curti. Mas, como eu falei, eu já carregava algumas influências, né? Algumas vivências
emocionais lá dos meus pais, da minha mãe. Coisas que, assim, nem tem tanto... Eu não tenho tanto aprofundamento. Sei algumas coisas do que ela me contava, tal. E aí, hoje a gente vai somando. Então, como eu tô estudando a FACE, que é o órgão das nossas emoções, e a partir da segunda semana de gestação, a gente já sente todas as emoções dos nossos pais. E até aí, beleza, eu como criança, né, fui vivendo a minha vida. Boa noite, gente, quem vai chegando aí. E assim foi uma infância bem bacana. Eu gostava, né, de fazer todas as atividades. Eu lembro de que a educação física na minha infância foi muito presente. Eu tenho memória, gente, de criança, eu me rastejando. Quem viveu comigo no bairro onde eu morei, tinha um colégio, falavam-se muito no nome, era Parquinho, agora eu não lembro, não me recordo. Gente, ali foi uma das minhas primeiras vivências, assim, de motoras, de me jogar no chão, de rolar, de me pendurar, de passar por baixo de manilha, sabe? Eu vivi essas coisas que hoje, infelizmente, as crianças não têm. E então, assim, tinha uma bagagem motora muito legal, né? Eu vivi as fases que eram para viver, eu acho. Né, de trabalhinho de escola, coordenação motora fina e beleza. Foi muito bom. Lembranças de infância foram né, ainda não tem como esquecer, né? Foi muito bom. Ana Barros, não lembro o nome, mas eu conheço como Parquinho, agora não é. Que bom que tu me lembrou, obrigada. Famoso Parquinho, exatamente. Ali tem muitas histórias, né? Todo mundo tem muitas histórias daquele lugar ali. Eu tenho boas histórias. E também tem algumas ruins, mas hoje é a minha história. E foi muito bom aquela fase de criança. E aí, beleza, passou-se tão rápido. E eu já criança, já temia as outras fases. E aí veio a fase de adolescente, né? Aqueles conflitos emocionais de adolescente. De entender ainda um pouco do que estava acontecendo, né? Querendo ser... Eu tive essa coisa de querer ser adulta hoje. Hoje os adolescentes começavam mais rápido. Eu não. Eu sempre retardei um pouquinho. E aí, meu filho, veio o meu primeiro trauma, né? Aos 13 anos, eu perdi meu pai e veio o abandono, né? Porque foi o luto e o meu inconsciente, ele não sabia. Eu, como criança, não entendia muito, eu não sabia muito bem discernir, né? A morte. Eu simplesmente, naquele momento, naquela hora ali, eu só queria me esconder. Não queria viver aquilo ali. Eu lembro como criança, com 13 anos, eu não assisti o sepultamento do meu pai, porque eu não queria, na minha cabeça, o que eu queria guardar era a imagem dele bem vivo, né, comigo ali, vivendo aquelas lembranças boas de criança. E aí veio o meu primeiro trauma. Inconscientemente, o meu corpo, né, a minha mente, o meu inconsciente,
ele encarou isso como abandono. É assim que as pessoas, né, que vivem de uma certa forma separação, luto, outras coisas que agora eu não vou me lembrar, o inconsciente ele encara como abandono, desamparo. E foi o que aconteceu comigo, né? Só que por ser criança, eu não vivi muito isso. Vamos botar assim, né? Eu não vivi muito. Aconteceu num período de festividade, né? Foi no Réveillon e a família toda reunida. Então, com meus primos, com as minhas primas, eu fui passando e aquilo foi acontecendo. E aí, beleza, né? Foi chegando a fase do corpo se transformar, né? E eu não tive uma boa aceitação. Uma boa aceitação porque eu, Gisele, não queria crescer. Então eu encarava as transformações do meu corpo como assim um sinal de que, caramba, eu tô crescendo, mas eu não quero crescer. E aquele momento ali foi ruim porque eu me escondi. Eu meio que me afastei dos meus amigos na época, das minhas amigas, e comecei a ficar muito quietinha na minha. Pode ter sido uma depressão. Depois de muito tempo, né, a psicóloga falou que foi uma depressão, foi uma forma do meu corpo reagir né, ao acontecimento, mas não encarei como depressão. Naquele momento ali foi uma descoberta minha, eu acho, né, pensando, de que eu não queria crescer. Beleza, passou a fase, quer dizer, junto da fase da adolescência, né, e essa fase do me esconder, tal, não tinha muito para onde eu me esconder, né? O corpo foi se transformando, os desejos foram acontecendo, né? Eu tinha que ir à escola, eu tinha que ter vida social, e aí a gente começa os namoricos, aquela coisa toda. E eu, assim, meio que um pouco confusa de não me aceitar. Não tem nada a ver com gênero, nada disso não, gente. É uma coisa de transformação mesmo, de não querer crescer. Eu sempre me aceitei como menina, sempre adorei ser mulher. Eu amo ser mulher, adoro mimo e carinho, então não tem nada a ver com isso, tá, gente? Foi só uma questão de autoconhecimento que eu, como adolescente, eu não tinha espaço de desenvolvimento infantil. Ana Barros, caraca, olha só. E assim, foi punk aí nesse momento. Mas ao mesmo tempo veio um desabrochar, eu me ver como mulher também. Eu comecei a ter vontade, né, de me conhecer melhor, me conhecer. Nesse momento eu não me conhecia ainda, vamos botar assim. Mas começou a me fazer perceber que eu já era uma mulher aos 16 anos, né? Aos 14 anos eu já comecei a entender de que ali estava nascendo uma mulher, que ela também desejava do mesmo modo que ela provocava o desejo dos meninos. E na escola, desde da minha fase de criança, né, tinha aquela coisinha de namorico, de pai, mãe, falar que eu era namorado de fulano, ciclano, aquelas coisinhas que sempre acontecem, né? E realmente isso começou a
aflorar na minha cabeça já nos 14 anos. E aí veio os conflitos, vários conflitos, porque eu me interessei por uma pessoa mais velha que eu na época, e minha mãe, por estar sozinha junto dos meus irmãos, ela se viu muito, vamos botar assim, responsável, né? Então ela me enchia de cuidados e medos de que não podia acontecer várias outras coisas, ou seja, passei a minha fase de adolescente vivendo pressão psicológica de que não poderia acontecer, que não poderia fazer, que não poderia... aquelas coisas que a gente já conhece, que a gente sabe que todos os adolescentes, meninas, né, homens também, porque eu acho que é um dever dos pais também orientar, né, os seus filhos homens. Gente, eu tô falando de uma época lá atrás, tá? Isso já tem uns 30 e poucos anos atrás. Hoje é totalmente diferente. Mas ainda assim, pra mim, o conceito de pai e mãe é zelar, né, pelos cuidados dos filhos, orientar, educar, né? E assim foi. Minha mãe ficou muito, muito presa, né? Isso. E ela sofria pressão também da família, né? Aquele medo todo de acontecer alguma coisa e precoce e beleza. E aí, meu corpício só somando, meu inconsciente só somando. E aí foram vindo vários conflitos emocionais que eu não sabia lidar muito naquele momento, não sabia. Então, vinha a rejeição, vinha humilhação, vinha vergonha, vinha vários deles. Não vou entrar em detalhes porque até mesmo deveria ter um outro profissional até com um olhar, né, para poder orientar. Hoje eu falo isso com muita liberdade porque eu fui orientada na época. Então, assim, na época não, tá? Fui orientada agora por... Tem coisas de uns 6, 7 anos que eu passei por tratamento psicológico para até entender, né? 6, 7, não, já tem mais. E eu venho num processo de cura, gente. É um processo, tá? Mas, como eu falei, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem até como eu cheguei no movimento em si. Infância, eu vivi meus conflitos, né, de criança, mas fui criança de verdade, tive muita vivência motora, fazia balé, fazia jazz, e eu carreguei isso comigo. Mas na minha fase adolescente eu fiquei um pouco distante disso. Como eu queria me esconder, na escola eu não fazia educação física, eu não procurava muita atividade física. E aí passou, eu comecei a namorar, beleza, e o namoro foi ficando sério realmente. Então eu fiquei dos meus 16 anos até os 18, 19, namorando. E nesse namoro, foi muito legal, porque, como eu falei, gente, Deus provê todas as coisas. Todas as pessoas que passaram pela minha vida teve um aprendizado, e eu falo isso com muita liberdade. Foi tudo muito, muito bom, porque Deus, ele foi cuidando de detalhezinhos, foi colocando pessoas boas no meu caminho, nessa minha trajetória. E aí veio a fase adulta, 18 para os 19 anos, veio o meu segundo trauma, né? Mais um abandono, mais um luto, e mais uma absorção para o meu corpo. Não tinha entendimento nenhum, mas foi como se tivesse puxado o meu tapete. Peraí. Sai daí.
como eu tivesse puxado o meu tapete, coisas do ao vivo. E eu me vi perdida nesse momento. Mas, mais uma vez, assim, Deus provendo todas as coisas, né? E Ele foi agindo, e hoje eu tô aqui porque Ele permitiu, né? Porque, como eu falei no início, desde o ventre da minha mãe Ele já tinha um propósito, e é assim que a gente vai seguir, né? Hoje mais convicta do meu propósito. E aí veio o segundo trauma, um trauma bem forte, porque nesse momento eu estava vivendo a minha entrada para a faculdade, né? Uma faculdade de informática, a qual era uma oportunidade da época, né? Todo mundo falava assim, não, você tem a família toda, você tem que abraçar com toda a sua força, porque é a profissão do momento, aí aquela coisa toda, e eu falei assim, caramba, então vamos, né? Vamos encarar. Mas nesse momento de entrada para a faculdade foi que aconteceu o falecimento da minha mãe. E aí, gente, como eu falo, Deus vai provendo todas as coisas. Naquele momento, o meu foco foi a faculdade, né? Aproveitar a oportunidade. Mais uma vez, eu não interrompi, eu não soube lidar com a perda, né? No meu inconsciente, eu não fechei o ciclo, porque, mais uma vez, eu fui da minha mãe, eu até fui ao sepultamento, mas eu não tive coragem de chegar perto. Mais uma vez na minha cabeça, né, eu falei assim, não, a imagem que eu vou guardar é dela bem, né, e ali comigo, me dando todo o auxílio. E pro meu inconsciente isso não foi legal. Só que eu não tinha consciência nenhuma disso. E beleza, passou-se os anos, né? Eu fui morar com a minha tia. A minha tia era como se fosse o amparo familiar. É uma pessoa muito importante para toda a família, não só para mim. Mas foi ela que me acolheu ali e ela foi a minha parceira, minha amiga. Foi ela que me deu instruções, né, naquele momento. E Deus, né, gente, mais uma vez. Porque Deus, ele tava provendo o tempo todo. Ele tava cuidando de detalhezinhos. E aí eu fui morar com minha tia nesse tempo, né? Gente, e os conflitos estavam acontecendo e eu não tava dando... Meu cachorro tá meio doidinho aqui, brincando. E eu não tava dando muita atenção pro meu corpo. Não tava nenhuma. E eu não comecei a render na faculdade. E aquilo foi começando a me incomodar, que eu não rendia na faculdade, não era uma coisa que eu gostava. Eu trabalhava numa salinha para aproveitar a oportunidade, para ganhar a bolsa, né, para ter o acesso à bolsa. Eu fui trabalhar nessa faculdade numa salinha pequenininha e a salinha não tinha nenhum acesso, assim, de luz, nada, ela era fechada. Era o local onde acontecia as provas, né, da faculdade, e eu trabalhava ali. Sou muito grata pela oportunidade. Eu não sei se ela tá aí, mas na época foi a irmã do meu ex-namorado que conseguiu pra mim. E nossa, foi muito legal. A oportunidade foi maravilhosa. Mais uma vez eu abracei. Só que eu não rendia. Não era aquilo que eu queria pra minha vida. Não gostava daquilo. Eu tava ali porque eu queria aproveitar a oportunidade, que eu tava sendo pressionada, porque era a profissão do momento, nananã. E beleza. Fui eu seguindo, né? Mas sem render. E aí, gente, a minha fuga pra eu poder ver a luz do dia, porque eu ficava ali de 8 da manhã até as 6. Das 6 eu ia pra sala de aula e ficava até as 10. A faculdade era em Jacarepaguá e eu morava em Engenho de Dentro. Engenho de Dentro, ali é Meia, chamam de Engenho de Dentro, Engenho Novo, sei lá, que agora eu nem lembro. Mas era ali por perto,
trajeto é bem distante, né? Ou seja, eu não ficava em casa e aquilo me incomodava demais da conta. E aí começou a vir outros conflitos, né? De relacionamento, e eu não queria aquilo pra mim, não era aquilo. E beleza, a vida foi passando. Nesse meio tempo foi acontecendo várias coisas. A minha prima, na época que morava com minha tia também, ela era formada em educação física, ela trabalhava na Secretaria de Esporte e Lazer, e ela tava sempre nos eventos bacanérrimos, né? E aí eu comecei a frequentar esses lugares e, assim, fui conhecendo uma parte glamourosa da educação física, na qual eu fui, sabe, me encantando, e eu falei assim, caramba, acho que é isso que eu quero pra mim. Acho que é isso que eu quero pra mim. E aí eu fui alimentando aquilo ali e vivendo, gente, vivendo. Nessa época afastada de Deus, mas assim, eu fui criada no meio evangélico, né? A família da minha mãe, tudo evangélica. Então tinha também uma certa cobrança, né, a respeito disso. E eu afastada. Mas Deus ali o tempo todo comigo, tá? Ele não me abandonou de jeito nenhum. Então ele tava provendo todas as coisas. E foi chegando uma época, gente, que eu, para poder sair da onde eu trabalhava, para ver a luz do dia, eu ia pra cantina. Conclusão. Toda vez que eu queria sair, eu ia na cantina e comprava uma coisinha para eu comer. E aí, gente, foi. Foi esse período que eu engordei e fiquei muito fora do peso. Para quem me conheceu desde pequeno, desde novinha, eu sempre pesei entre 45 e 52 quilos. Eu cheguei a 64 quilos. 64 quilos pra mim, na época, foi muita coisa. E quando eu me dei conta de que eu estava fora do peso, eu falei assim, escutando as pessoas falando, sabe? Na época veio vários boatos e aquelas coisinhas chegavam ao meu ouvido, me incomodavam. As pessoas ficavam me perguntando, o que tá acontecendo? Nossa, você tá gordinha, nananã, cheio de segundas intenções, que vocês já conhecem, sabe? E aí vinham mais conflitos emocionais que eu não tava dando muita confiança, né, naquele momento. Mas o meu corpo começou a falar. Primeira coisa que ele foi falando foi: engordei, né? Saí do meu peso. E a segunda coisa que ele começou a me mostrar, me pedindo calma, atenção, né? Pedindo para um pouquinho e se olha, se vê, se permite, se sinta. Mas eu nem tinha pra mim. Simplesmente, gente, eu tive muitas espinhas, muitas espinhas, assim, coisa fora do normal. E aí eu comecei a fazer tratamento, né, a procurar para emagrecer, aquelas coisas todas. E só o fato de você fazer uma dieta, fazer coisa do tipo de não poder, né, se privar de algumas coisas, aquilo foi me deixando mais agoniada ainda. Mas beleza, foi nessa fase que eu voltei a ter contato com o movimento. E aí eu fui fazer natação. E aí eu comecei a perceber que quando eu ia pra piscina, era um momento de, assim, nossa, caramba, eu saía muito bem da aula. Tanto é que eu ia na chuva, o professor devia ficar com raiva de mim, mas eu queria estar ali naquele momento, eu ia nadar. Eu saía cedinho, antes de ir pra faculdade, era 6 horas da manhã, a primeira aula, e eu ia, amarradona. E ali começou o meu contato, né, com o movimento, mas até então sem entender ainda que
o meu corpo estava pedindo atenção e através do movimento eu comecei, né, a perceber algumas mudanças, mas não dava muito crédito. E foi se passando também. Foi se passando o tempo, E eu fui vivendo outras histórias, né? Outros momentos. Nesse meio tempo, gente, veio o terceiro abandono. Caramba! A minha tia, a qual eu morava, né? Eu já estava morando com a minha avó porque eu comecei a fazer a faculdade de educação física. Aí eu falei assim, não, lembrando desse detalhe, eu me rebelei contra a faculdade de informática. Eu falei assim, não, tem que sair, isso não tá me fazendo bem. E aí minha tia começou a ver o meu desespero, né? E ela foi me dando apoio. Ela falou assim, não, então se é isso que você quer, vai, sai daí e vamos ver o que vai acontecer. E aí eu fiquei meio assim, né, meio perdida no que eu ia fazer. Comecei a trabalhar em outra coisa, mas o desejo de fazer a educação física foi crescendo. E aí veio a oportunidade, através da minha tia, ela me deu a oportunidade de fazer educação física. Lógico que eu agarrei com todas as minhas forças, né? E aí comecei a faculdade. Gente, olha, o período que eu comecei minha faculdade, nossa, aí eu vi que como a educação física é super importante e deveria ser algo assim muito valorizado, muito, 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 porque ela abrange tanta coisa. E ali naquele momento eu falei assim, eu me vi assim querendo fazer todas as coisas, né? Tudo que aparecia eu queria. E eu fiquei fascinada com aquele momento, né? Com aquela vivência que eu tive, com as minhas aulas, porque aí eu fui novamente a ter contato com os movimentos mesmo, né? E aí foi vindo aquelas coisas lá de criança, porque tinha as disciplinas, né? Como dança, a natação, o futebol e vôlei, handball, e eu queria estar em todas. Nunca fui boa atleta, não. Nunca fui, mas eu queria estar em todas. O meu negócio era sempre participar. Eu queria era participar. E foi, assim, um momento da minha vida muito bom. Muito, muito bom mesmo. Que ali eu comecei a me olhar novamente e a ter sonhos, a voltar a querer fazer as coisas. E só fiquei assim, tão deslumbrada que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí veio o terceiro abandono, a qual eu falei. A minha tia, né, que tava ali vivendo junto comigo aquela história boa, veio a falecer. Mais um desamparo, mais um abandono. E caraca, e agora? O que a gente faz? Vamos continuar vivendo. E sem entender que o meu corpo, ele tava somando isso tudo, gente. Uma hora ele, pum, explodia. E foi acontecendo, fui vivendo, né, mais uma perda. E logo depois, gente, passou-se um tempo, veio a quarta bomba. Eu perdi o meu irmão, no qual a gente tinha uma afinidade muito boa. E foi assim, pauleira mesmo, porque a cabeça foi dando nó, mas eu tinha fugas, né? Eu tinha ali o meu trabalho, porque aí veio boa noite, quem tá chegando aí. Depois vocês assistam e entendam um pouquinho para eu não perder. E aí veio o meu trabalho, que eu comecei a já estagiar, né? E eu comecei a trabalhar e aquilo ali foi se tornando a minha fuga.
E ali, gente, eu comecei a fazer todas as minhas aulas. Todas. Todas elas, gente. Eu comecei a trabalhar... Na época, eu vinha da faculdade, eu fazia as vivências da faculdade, as disciplinas, chegava do trabalho, eu almoçava, né? Que eu fiquei morando com minha avó nesse meio tempo. Aí eu fazia as coisas de casa e ia pro estágio. E aí no estágio eu fazia as minhas aulas também. Meu negócio era estar envolvida com alguma coisa, presa em alguma coisa. E eu não entendia que aquilo ali era a minha fuga. Foram surgindo outras oportunidades de trabalho e eu fui fazendo todas as minhas aulas. Todas, gente, todas. Eu gosto muito do que eu faço. Eu vejo o movimento como cura. Pra mim, é uma das coisas que... é o remédio, eu falo pra todo mundo. É o nosso remédio, é o movimento. Só que o movimento, ele é bom, mas a partir do momento que ele seja presente, ou você esteja presente naquele momento ali no movimento. Eu tava vivendo os movimentos por viver, eu só queria uma fuga. Então eu fazia todas as minhas aulas e meu corpo não descansava. Vinha, né, as emoções, né, que eu fui vivendo nesse meio tempo e o meu corpo foi somando, meu inconsciente foi somando. Mas eu não dava muita atenção para aquilo ali, porque eu tinha uma válvula de escape, que era o movimento, o meu trabalho. E, gente, foi maravilhoso, eu vivi aquele momento ali. Eu amo o que eu faço, só que aí o meu corpo começou a falar, e falar feio, porque eu comecei a sentir dores, e eu não entendia o porquê daquelas dores. Falava assim, nossa, mas se eu faço movimento, por quê? Muitas dores, né? E, gente, eu vou tentar correr mais um pouquinho pra poder a live, o Instagram não cortar a gente. E aí, conclusão. Muitas dores, passando vários ortopedistas, e os ortopedistas tratando como lombalgia. A dor enraizava pelas pernas, eu não conseguia colocar meu pé no chão, mas eu não me limitava de movimento, gente. Era muito, muito engraçado, porque quando eu chegava para os diagnósticos, né, para os exames, e eles procurarem um diagnóstico e tal, eles me pediam para fazer movimentos e tal, e eu fazia todos eles, mas urrando de dor, não perdi nenhum movimento. E uma dor que não entendia o que estava acontecendo. Então, foi um ano tratando com ortopedista, e eles falando que era lombalgia e tal, nananã. Beleza. Até que eu fui parar na emergência, e nessa emergência Deus colocou um especialista, uma pessoa que realmente cuida de pessoas, e que ele tinha, né, não sei, não perdi contatos, tinha essa sensibilidade. Ele me atendeu na emergência e ele falou assim, Gisele, você tá tendo uma crise de ansiedade. Eu, como assim? Beleza, não entendi muito bem isso não. Ele me encaminhou para um neurocirurgião. Já fiquei apavorado, falei, caraca. Aí, beleza. Fui pro neurocirurgião, graças a Deus, de mais um profissional do bem, maravilhoso, que entendia de pessoas. Me acolheu, assim, de uma forma que eu cheguei desesperada, já em prantos, falando assim, como é que vai ser o meu trabalho? Eu não quero operar sem ter diagnóstico nenhum, gente. Eles só me tratavam como lombalgia, mas não me pediam nenhum exame específico. E beleza. Esse neurocirurgião, ele simplesmente me acalmou, me trouxe pro presente, e ele falou assim, Gisele, começou a me fazer perguntas do que eu fazia, o que eu tava fazendo. Foi, sabe, indagando algumas coisas da minha vida que eu não entendi muito bem naquela hora ali, o porquê, e beleza, ele chegou a um diagnóstico antes mesmo de ver os exames.
Ele falou assim: ei, tá na hora de você parar e se olhar. Pausa para o que você tá fazendo e se perceba, se sinta. Descansa um pouquinho, mulher. E começa a se cuidar. Aí me pediu, né, exames específicos, beleza. Aí eu fui, fiz exame, lógico que ia dar alguma coisa, né, mas nada que comprovasse, assim, o motivo da dor, né, a origem daquela dor na época. Ele falou assim: você tá tendo um abalamento devido ao seu excesso de trabalho, né, e você tá quase fazendo uma hérnia de disco. Mas ele foi tão assim, tão singelo em falar, que eu, assim, na hora eu falei assim: isso não é grave? Ele falou assim: não, isso aqui tem tratamento. A primeira coisa que você vai fazer é parar um pouquinho e começar a se cuidar. E aí ele me encaminhou para fisioterapeuta, que graças a Deus também foi uma ótima profissional. E foi através dela que eu conheci, que eu tive. Primeiro eu comecei fazendo RPG, né? Eu tive o contato com o Pilates, porque depois das sessões de RPG, eu fui fazer Pilates com ela. E aí começou a minha paixão. Foi quando eu realmente comecei a entender que eu precisava de um espaço para respirar, um espaço para o autoconhecimento e começar a me tratar e psicologicamente, né, mentalmente, e realmente ligar as coisas lá do passado para o meu presente naquele momento. E nesse meio tempo, gente, de dor, eu tive alopécia, né? Foi caindo tufos. Eu tô sendo mais rápida, porque se eu for contar detalhezinho, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. E ele no caso, ele me falou, assim, o corpo, né, veio me falando, tive uma alopécia feia de vários tufos, e meu namorado, que hoje é meu esposo, que viu na época, que me alertou, e aí eu falei assim: caramba, tenho que correr. Fui correndo pro médico novamente, e aí mais uma percepção, né, ei, tá na hora de você se olhar, tá na hora de você entender, né, o que tá acontecendo com você. E foi aí, gente, que realmente caiu a ficha. Eu comecei a fazer um tratamento psicológico junto da atividade física, né? No caso, o Pilates. E aí começou o meu encanto pelo Pilates. E aí fui crescendo, fui tendo oportunidades. E aí, gente, hoje é a minha atividade primária. É um método que eu aconselho a todos conhecerem. Hoje eu ainda estou conhecendo um pouco mais do Pilates, porque o Pilates ele é bem complexo, né? É um condicionamento físico que a história de Joseph Pilates é maravilhosa. Em outro momento também eu vou contar para vocês. Ele também viveu vários questionamentos com a vida dele, né? Com a história dele. E por isso nasceu o método. E hoje eu tenho um método MoveFlow, que é o treinamento da face. O treinamento da face, gente, veio assim, divisor de águas. Nossa! Quando eu conheci a face num curso de Pilates, eu falei assim: gente, o que é isso? E eu comecei a pesquisar, e eu comecei a estudar, querer mais, conhecer mais. Eu conheci o treinamento da face através do método MoveFlow, que são essas bolinhas que eu uso, que, gente, aí a mágica acontece. Então, hoje eu vejo o MoveFlow
eu Pilates como minha atividade física, não me vejo mais sem eles, não me vejo mais. E o que eu quero passar para vocês, gente, é que o corpo pede, o corpo vai falando o tempo todo. E se a gente não der atenção, se a gente não parar para respirar, não tiver esse espaço para respirar, a gente não se dá conta. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Vocês conheceram um pouquinho da minha história, um pouquinho de quanto as emoções influenciam no corpo. Sim, os fatores externos influenciam pra caramba. São as emoções, são o que nos cerca, o que a gente ouve, o que a gente dá ouvido, os nossos pensamentos, o que a gente pensa, o que a gente lê, o que a gente fala. Isso tudo faz com que o nosso corpo absorva inconscientemente e que ele vai somando e vai falando para você. Então hoje o meu projeto é que vocês parem, que vocês encontrem um espaço para respirar. Hoje a gente falou muito na live anterior do viver o passado e querer viver o futuro e esquecer do presente. Hoje, agora é o presente. E não tem como eu voltar a minha história toda e não lembrar de como Deus foi importante na minha vida, de como Ele proveu todas as coisas, colocando pessoas maravilhosas na minha vida. E hoje eu entendo que o meu objetivo aqui hoje, a minha missão hoje, o meu propósito de vida é justamente através da minha história, que alguns tempos atrás eu não conseguia falar porque uma vez tentaram me parar dizendo que eu me vitimizava, né? Foi essa palavra que foi usada com a minha história. Naquele momento foi também um trauma para mim, porque nunca foi a minha intenção me fazer de vítima por causa da minha história. Mas hoje não, hoje Deus toca no meu coração e hoje a minha história é um testemunho para outras pessoas. Pra gente nunca desistir. Nunca desistir, exatamente. É uma paixão louca, mas é uma paixão super saudável. E hoje a minha missão é essa. Fazer com que vocês sintam que o movimento, gente, é cura. Vocês só precisam se permitir. Eu sei que a nossa vida tá muito corrida, muito louca, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Mas a gente tem que encontrar esse espaço, a gente tem que encontrar. Hoje a minha preocupação toda é essa, de que vocês encontrem o espaço. Então, trazendo um pouquinho da minha história, porque tem muitas coisas que não cabe assim eu falar numa live, mas é que através da minha história vocês não desistam, continuem seguindo. Deus o tempo todo, o tempo todo. Então, assim, hoje eu louvo a Deus por isso. Hoje eu consigo falar da minha história com tranquilidade, né? Foram momentos ruins que eu passei, mas todo esse processo fez eu amadurecer, fez eu olhar a vida com outros olhos, fez olhar o meu corpo hoje com a morada de Deus. Coisas que eu já pensava no passado em não fazer, hoje eu penso muito mais, porque hoje eu entendo que o meu corpo é a casa de Deus. Então, assim, não tem como Deus se aproximar da gente com uma casa desorganizada. Então, é essa a minha missão, gente. Vamos começar a olhar a gente com os bons olhos, né? Arrumar a nossa casa, a nossa mente,
porque é a nossa mente que comanda. Hoje eu estou estudando programação neurolinguística, que é a PNL. E quanta coisa eu tenho aprendido, que a nossa mente é que comanda o nosso corpo. Ela não sabe discernir o que é real e o que é fictício. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos fatores externos que fazem com que a gente comece a usar os pensamentos vamos pro mal, vamos botar assim, tá? Como eu tô falando, eu ainda tô estudando, tô aprendendo muita coisa, eu ainda vou falar sobre isso também. Hoje o meu desafio é entender o ser humano cada vez mais, né? Então, assim, espero que vocês tenham refletido junto comigo também. E realmente, o processo é doloroso, mas ele é que nos faz crescer, né? A gente tem uma história legal também, né? Você passou pela minha vida e foi muito bacana também esse momento. Então, assim, o processo faz a gente amadurecer. E quando a gente se permite, é que a gente começa, né, a se conhecer realmente. Então, hoje a live foi justamente para isso, para vocês conhecerem a minha história, para conhecerem por que eu faço tanta questão de falar sobre o movimento, mas também falar sobre a mente, né? Porque se eu for olhar um pouquinho assim, com outros olhos, como é que acho que eu seria assim, uma pessoa que teria todos os motivos, vamos colocar assim, para dar errado, né? Vamos botar assim. Porque a gente quer sempre uma fuga, né? A gente vai procurar outras coisas, para viver os nossos conflitos. E eu fui procurar justamente um movimento. E hoje, certeza absoluta de que Deus, ele estava por detrás o tempo todo, provendo tudo, né? E ele falando comigo, vai, segue, porque isso tudo vai passar, isso é só um processo. E hoje, entendendo melhor, a minha missão é realmente falar do amor dele para todos nós, né? Para todo mundo, aonde quer que eu vá, que sem ele eu não sou nada. E é isso, gente. É isso aí. Exatamente. Ele vai provendo tudo. Ele vai usando pessoas, ele vai abrindo portas, ele vai fechando portas. É ele quem faz tudo. E a gente só se preocupa. Eu acho que é o grande defeito do ser humano. A gente não confia, né, no que ele tem pra gente. Eu falo hoje que o manual de instrução é a Bíblia, gente. É a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e ali tá tudo. Entendeu? E ele fala, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, hoje, mais do que nunca, nós somos responsáveis pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa, né? Pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Então, assim, a gente tem que seguir as instruções dele. Eu acho que quando a gente segue as instruções dele, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, espero ter colaborado para a reflexão de vocês, para a vida de vocês. E é isso. O projeto continua. Vão vir mais mensagens, mais assuntos. E vocês podem deixar sugestões para mim, que eu vou... A minha ideia também é trazer
pessoas que possam também nos ajudar a falar das emoções, dos nossos conflitos emocionais, né? Pra gente começar a aprender a olhar para si próprio, né? Hoje eu conheço um pouco do meu temperamento, eu tive, né? Porque eu tenho dificuldades por causa dos traumas. Eu sou uma pessoa muito tímida, apesar de pessoas falarem que eu não sou tímida, mas eu sou uma pessoa tímida. Amém, amém. A sua também. Amém, socorro. Deus continue nos abençoando. E é isso. A nossa missão aqui é fazer o bem, gente, e usar essa ferramenta maravilhosa que a gente tem para fazer o bem. A gente não pode se conformar com esse mundo, como diz a palavra de Deus, né? Não se conformeis com as coisas do mundo. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e assim a gente botar isso na nossa cabeça, no nosso coração e continuar seguindo. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. E é isso aí. Com um pouquinho que eu conheço, um pouquinho do meu conhecimento, eu quero passar para todos vocês. E fazer com que vocês reflitam também. Olhar o presente, né? Porque Deus provê todas as coisas. Até aqui Deus tem nos sustentado. E é olhar o caminho, olhar o passado como o passado, né? Ele já passou e ele agregou bastante coisas na nossa vida. Hoje a gente vive o presente. O futuro a Deus pertence. É isso, gente. Que Deus continue me abençoando. Amém. E você também, Mábia, sua grita. Obrigada, Deise. Obrigada por estar aqui, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu não acompanhei todos que chegaram. Mas essa é a minha mensagem. O movimento cura, mas você tem que se permitir. Você tem que olhar para o seu corpo, você tem que dar atenção para você e se permitir. Porque não adianta nada a gente estar fazendo milhões de atividades físicas, milhões de coisas como válvula de escape e não se olhar, não se perceber. Obrigada, Eliane. Assim eu luto minhas guerras, de verdade. Assim eu luto minhas guerras. É isso aí, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada mesmo. E se vocês sentirem alguém que está precisando escutar essa história, passem, leva adiante, porque essa é a nossa missão. Falar do amor de Deus por nós, falar o quanto ele tem sido bom, o quanto ele nos permite viver os momentos ruins e os momentos bons, e justamente para a gente falar, acrescentar a vida dos outros, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho. E assim que eu luto minhas guerras. Vocês conheceram um pouquinho de mim. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Movimento cura, mas se permita. Vai, gente. Beijo no coração. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. E muito obrigada. O Instagram não cortou a gente não, hein? Passei de 1 hora. Quem tiver a oportunidade depois, vejam e passem para aquele que
que tá escutando, que precisa dessa palavra. Ô, minha amiga, você ficou até o final, que saudade. Que Deus abençoe nossas vidas. Você sabe, né, que do mesmo modo que Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem na sua também, tá? Minha amiga Luciana. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite pra vocês. Tchau, tchau.